noite. Esse é o nosso programa Prosa de Fé. Meu nome é Marina Garcia e hoje eu estou aqui representando os jovens da nossa igreja. O convidado de hoje é o nosso pastor Valquimar. Boa noite, pastor, tudo bem? Boa noite, querida. Que Deus abençoe e guarde sua vida e o nosso ministério aí de juventude, né, da nossa querida mocidade. Nós estamos aí, Marina, vivendo agora o mês de dezembro e domingo passado nós fizemos a abertura das celebrações natalinas, quando nós queremos celebrar essa grande festa cristã, anunciar com toda firmeza e segurança que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Na verdade, nossa igreja, estamos todos nós como os que sonham, com o coração repleto de gratidão a Deus pelos planos que Ele tem realizado entre nós. Os planos que Deus mesmo traçou para nós, pelas experiências que nos moldaram, pelas bênçãos que nos cercam, né? É sonhando e trabalhando juntos, com fé e coragem, que a Igreja Batista das Alterosas assume a missão de sermos instrumentos promotores do reino de Deus. Queremos ser uma igreja que deseja andar com Deus como Enoque andou. Até aqui, Marina, chegamos porque Deus nos abençoou, nos sustentou. E se formos sensíveis o suficiente, seremos unânimes em testemunhar que grandes coisas o Senhor fez por nós. O nosso Deus em tudo nos abençoou. A Ele seja a gratidão e a glória, hoje e eternamente, por tudo que Deus tem realizado neste nosso tempo aqui na igreja, depois que saímos do hotel e passamos a nos reunir aqui juntos, trabalhando agora também na construção do templo, né? Estamos todos unidos para que muito em breve a gente possa ver esse sonho realizado. Esse sonho sonhado há mais de 18 anos, agora começa a tomar forma e isto alegra o nosso coração. E fica aqui o nosso convite para que a gente possa participar de todas as celebrações que a nossa igreja está programando aí para o Natal. Domingo agora, domingo próximo, nós teremos as crianças, o departamento infantil da igreja, celebrando o culto da manhã, todo ele com o tema do nascimento do Senhor Jesus. Pastor, sabemos que é Deus quem toca nos nossos corações para as decisões difíceis que a gente precisa tomar. O senhor estava antes na Bahia, uma igreja que ama muito o senhor, né? E teve que tomar a decisão de vir para Belo Horizonte e assumir a Igreja Batista das Alterosas. Como que foi essa tomada de decisão para o senhor? Minha querida irmã, realmente não foi fácil, não. Foi uma das decisões mais difíceis que eu já tomei na minha história pastoral. Mas a gente vai realmente descansando em Deus, buscando em Deus, Ele vai conduzindo e vai direcionando as coisas, confirmando e dando paz ao nosso coração na decisão que temos que tomar. Mas eu acredito, com todas as forças do meu coração, Maria, que o ponto assim, que definiu o meu coração foi a bênção de poder pastorear uma igreja que, na sua grande maioria, foi pastoreada, foi cuidada pelo pastor Murilo Cassete, que foi também o meu pastor, foi o pastor que presidiu a comissão de exame do meu exame pastoral, foi o pastor que me orientou nos meus primeiros passos na vida pastoral, e eu me senti assim com um grande privilégio dado por Deus de poder cuidar, orientar e zelar destes irmãos e ajudá-los na construção deste sonho, que é o fortalecimento e a edificação desta igreja chamada Igreja Batista das Alterosas. Mas, sem dúvida nenhuma, os meus amados irmãos, a minha amada Igreja Batista em Nova Alvorada, Feira de Santana, na Bahia, é uma igreja que eu tenho grande saudade. São irmãos amados, igreja amada, com todas as forças do meu coração,
e por quem eu oro todos os dias, né? Mas certo de que Deus realmente me queria aqui e Deus tem sido gracioso, abençoador no nosso caminhar aqui com a Igreja Batista das Alterosas. Agora, recentemente, partiu para a glória o nosso irmão Jadir Elon Braga, que, como foi dito no culto em memória pelo pastor Rubens Cordeiro, foi um grande gigante da fé cristã e principalmente entre nós, os batistas, aqui em Minas Gerais. E ele era diácono aqui na nossa igreja, já estava adoentado há cerca de 5 anos e por isso mesmo impossibilitado de estar presente em todos os cultos aqui, mas sem dúvida nenhuma é um marco desta igreja e também demonstra a coesão, a coerência deste grupo de irmãos que formam a Igreja Batista das Alterosas. E a alegria e o privilégio de poder pastorear este grupo, estes irmãos, foi assim algo que falou muito alto ao meu coração e que sem dúvida nenhuma Deus usou para confirmar o direcionamento dele para estarmos aqui trabalhando com esta igreja. E a minha oração é que Deus me ajude, que Deus fortaleça o meu caminhar, o meu coração, para de fato realizar aqui um ministério pastoral que possa deixar uma igreja para a posteridade nos moldes, naquilo em que esta igreja foi ensinada, doutrinada, né? É o meu desejo sincero do meu coração e as minhas orações estão sempre nessa direção. Como que o senhor descreveria a Igreja Batista das Alterosas? A Igreja Batista das Alterosas, ela traz a experiência, porque é uma igreja formada na sua grande maioria de irmãos bem experimentados na fé cristã e na caminhada na denominação batista. Então, é uma igreja com tranquilidade para a gente pastorear, porque a gente reúne e logo os assuntos são rapidamente conversados, dentro de harmonia, de paz e com muita maturidade, pelos irmãos que compõem a liderança desta igreja e por toda a membresia da igreja, que são irmãos, como já disse, irmãos de grande experiência na fé e na caminhada na história do povo batista aqui em Minas Gerais. Mas além disso, e o mais gostoso desta igreja é o acolhimento. É uma igreja profundamente acolhedora e isso fica claramente, toda vez qualquer irmão, logo na primeira visita, vai perceber assim o afeto da igreja, como a igreja recebe, como a igreja é acolhedora, como a igreja é muito gostosa, as pessoas são amigas umas das outras, se preocupam uns com os outros, oram uns pelos outros. Então, é uma igreja muito deliciosa quando você pensa numa igreja acolhedora, uma igreja amiga, de braços abertos, uma igreja que gosta de receber as pessoas. O senhor mencionou aí na sua resposta o aspecto batista da nossa igreja. Como pastor batista, o senhor tem alguma crítica a essa denominação? É para me responder, né? Essa eu estou bastante curiosa para saber a resposta. Eu sou um pastor apaixonado pela minha denominação, né? Eu sou um pastor que acredito no cristianismo, nas suas várias formas e nas suas múltiplas tradições, né? A Bíblia não deixa dúvida quanto a isso. A multiforme graça de Deus, né? As muitas maneiras como Deus se revela e se relaciona com os seus filhos, né? São filhos diferentes, então Deus se relaciona com os seus diferentes filhos. E Ele vai usar as muitas tradições cristãs para alcançar o coração dos seus filhos e para se relacionar com seus filhos. Então, eu quero aqui manifestar o meu profundo respeito a todas as tradições cristãs, né? A todos os nossos irmãos e irmãs de outras convicções denominacionais. Mas Deus me chamou, construiu a minha fé, a minha vida numa igreja batista e me fez pastor batista. Então, eu sou fiel a essa denominação.
A denominação batista, ela tem muitos pontos positivos. É uma igreja profundamente evangelizadora, uma igreja missionária, uma igreja que busca verdadeiramente a Bíblia como única regra de fé e prática, não é? Mas é uma igreja que, no meu ponto de vista aqui, eu entendo que é uma igreja que tem uma grande dificuldade, que é o nosso sistema de governo, não é? Eu acredito que é a nossa grande fraqueza, é o nosso calcanhar de Aquiles. Não é? Você imagina que hoje, inclusive, a maior parte das igrejas da nossa denominação tem dificuldade na formação de novas igrejas, porque formar uma nova igreja significa investir vida, tempo, recursos financeiros, inteligência, é um investimento grandioso, né? E depois da igreja organizada, não existe dentro do nosso sistema administrativo nada que dê à denominação garantias de que aquela igreja permanecerá fiel no que ela foi ensinada, doutrinada, né? Não existiria dificuldade nenhuma de transformar uma igreja batista numa igreja budista, por exemplo, né? Porque é uma igreja completamente fragilizada no seu sistema de governo. Eu acho isso assim um problema grave na nossa denominação. O outro é a formação pastoral. Nós já tivemos um período em que a nossa denominação entendia a formação pastoral não como despesa, mas como investimento. E hoje a denominação, a Igreja Batista, entende a formação pastoral como gasto e não como investimento. E aí, então, a formação ministerial hoje é muito frágil, muito fraca. Não é? Há pouco tempo, um seminarista nosso, já pronto para ser examinado, eu perguntei a ele, não é, o nome de pelo menos 2 grandes líderes batistas. Ele não conseguiu lembrar de nenhum, ele não conseguiu falar o nome de nenhum. Ou seja, ele não conhece a origem, a formação, não é, da nossa caminhada, da nossa história como igreja cristã ao redor do mundo. E isso acaba deixando a formação ministerial muito frágil. E a formação ministerial frágil deixa as igrejas vulneráveis, porque você tem líderes espirituais sem condições reais de conduzir a igreja. São líderes que se deixam levar com facilidade por qualquer outro ensinamento, por novidades, né? Ou às vezes até tem um pensamento equivocado de igreja. Começam a pensar na igreja como se pensa numa loja, num comércio, né? E esquece o caráter transcendente, espiritual, teológico da existência da igreja como povo de Deus aqui na Terra. Então eu tenho assim, entre outros, eu quero destacar esses 2 pontos que para mim são pontos negativos na nossa denominação. A nossa estrutura administrativa e a formação dos novos pastores. Diante de tudo isso, assim, quais são os sonhos do seu coração para a Igreja Batista das Alterosas? Eu quero ter aqui uma igreja que consiga viver exatamente aquilo que a gente assumiu como igreja, no início da organização deste grupo, como igreja. Então, eu assumi para mim, eu acho que é isso. Para falar de sonhos, eu tenho que dizer isso. Eu acho que eu assumi para mim o sonho desta igreja. O que eu quero mesmo é que o sonho dos irmãos que iniciaram esse trabalho, que começaram esse trabalho, que o sonho deles se realize. De ver aqui uma bonita igreja, acolhedora, fiel ao Evangelho, fiel às Sagradas Escrituras, fiel à sua história e à sua tradição. Uma igreja que não queira ser a maior, a mais influente, mas que queira ser, de fato, aquilo que está no nosso boletim
de todos os domingos. Uma igreja que deseja andar com Deus como Enoque andou. Estamos aí no sonho de construir o edifício, o prédio, a igreja de pedras, que é importante para nós. É importante para nós a gente ter um lugar aconchegante, acolhedor, um lugar mais confortável para a gente adorar e servir a Deus. Mas é também um tempo, Marina, da gente construir a igreja gente. A igreja gente. Porque é a igreja gente que está no coração de Deus e com esta situação que Deus realmente se preocupa e Deus deseja. Então nós queremos aqui construir sim a igreja de pedra, o templo, mas queremos sobretudo construir esta igreja gente. Este é o grande sonho do meu coração, que eu acho é o sonho desta igreja. Agora vamos para um breve momento de louvor e adoração com a nossa irmã Laís e em breve voltamos com mais perguntas para o pastor Valquimar. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que as sombras o envolvam.
estamos de volta com o nosso programa Prosa de Fé. Vamos continuar com as nossas perguntas para o pastor Valquimar. Agora com um novo tema, assim. Pastor, na sua visão, assim, como que o senhor descreveria o momento da fé cristã no Brasil e no mundo, assim, diante de tudo que a gente está vivendo? Eu acho que a fé cristã, Marina, está vivendo um momento de crise séria, muito séria. E a crise que o cristianismo está vivendo, no meu entendimento, na minha visão, é que o cristianismo, ele anuncia, ele proclama verdades absolutas. O cristianismo não tem espaço para talvez, quem sabe, pode ser, não há esse espaço na compreensão cristã. O nosso Deus é o Deus do sim, sim e do não, não. E o que passa disso é procedência maligna. Olha para ver, não é? É uma situação complicada. E nós estamos vivendo numa civilização em que a verdade é a verdade de cada um, segundo as circunstâncias e o momento que cada um vive, não é? E, portanto, a verdade absoluta, anunciada e proclamada pelo cristianismo, está em xeque-mate. E, por causa disso, alguns líderes, alguns clérigos e alguns irmãos, alguns cristãos, preferem aderir ao movimento desta civilização, ganhar os aplausos, não é? Estar no topo da sociedade, concordando com isso e abrindo mão do cristianismo tal como ele é. E aí a gente escuta de alguns padres, de alguns pastores, de que a gente precisa repensar a Bíblia, que a gente precisa remodelar as Escrituras, né? Então, o cristianismo está passando por essa crise muito grave e que a gente precisa cada vez mais reconhecer essa crise e firmar as nossas convicções na palavra de Deus. Aqui eu quero fazer uma observação, com todo respeito, à igreja de tradição protestante, todos nós, né? Nós temos uma dificuldade de definir o que é sagrado e o que é profano, né? O cristianismo protestante tem essa dificuldade. E por isso mesmo, nós temos grande parcela de culpa na secularização da fé. A fé está ficando muito assim, uma coisa sem definição, sem clareza, né? E a gente escuta sempre aquele argumento, Deus é amor, e porque Deus é amor, então Deus aceita tudo de qualquer forma, de qualquer jeito, né? E não é esse o entendimento da Bíblia, porque o cristianismo ele anuncia o seguinte, você quer vir a Jesus? Então negue-se a si mesmo. É uma ideia de morte, é onde a pessoa abre para morrer para si, abrir mão de si, para assumir, não é, os valores e o direcionamento que Deus está dando para nós. Essa é a crise. Porque na sociedade em que vivemos, o importante é o seu prazer pessoal. É a sua realização pessoal. Não é abrir mão. Não é desistir, não é? Daquilo que você sente que é a sua realização, o seu bem-estar. O cristianismo é a fé em que a gente se entende não como uma pessoa única, mas nós nos entendemos como parte de uma grande família, de uma grande sociedade, onde todos são responsáveis uns pelos outros. E se eu sou responsável pelo outro, o que eu faço ou deixo de fazer tem consequência na vida do outro. Tem implicações na vida do outro. Então eu tenho que pensar muito antes de tomar esta ou aquela decisão, porque aquela decisão pode agradar o meu coração, mas pode trazer infelicidade para minha mãe, para o meu pai, para o meu esposo, para a minha esposa, para o meu filho, para a minha filha, pode trazer infelicidade para outras pessoas, não é? Então a minha vida, querendo ou não, ela está sempre interligada com a vida do outro. Então o cristianismo está passando por uma grande turbulência, uma grande crise, e se nós, como cristãos, não firmarmos as nossas convicções, não assumirmos o fato de que nós
não podemos caminhar no mesmo curso ditado pela nossa civilização, nós corremos o risco de ver o cristianismo minguar efetivamente, não é? Porque nós temos que continuar no mesmo direcionamento. Ninguém é obrigado a ser cristão, sabe, Marina? Eu acho que isso ninguém é obrigado a ser. Ninguém é obrigado a pensar como nós, os cristãos, pensamos, né? Que existe um único e soberano Deus, que esse Deus é o Criador dos céus e da terra, e que Ele é o único caminho de salvação, de vida eterna. Isso é uma fé cristã. Mas se o outro não crê assim, é a liberdade dele. Mas o outro não pode me constranger ao ponto em que eu, para ser amigo dele, tenho que abrir mão do que eu creio e tenho que contemporizar com o modo de vida dele. Né? E isso tem acontecido demais. Né? Às vezes o cristão, para ganhar o aplauso, para ganhar a aprovação da nossa civilização, ele começa a ceder nas convicções fundamentais da nossa fé. E isso realmente é lamentável. Diante de tudo isso, o que você acha que deveriam ser as prioridades da fé cristã nesse momento, para solucionar, né, essa situação? Olha, Maria, eu não vejo muita possibilidade da gente salvar essa geração, sabe? É triste a gente, como pastor, como cristão, dizer isso, mas eu tenho visto que esta geração, ela já está de tal modo impregnada desta falsa sensação de liberdade, essa falsa sensação de que ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém e que a verdade é a minha verdade, não importa o que você pensa ou deixa de pensar, né? Que essa geração, ela está mesmo sem muita possibilidade de restauração. Mas o cristianismo, para mim, hoje, nossos recursos financeiros, nossos recursos de inteligência, nossos dons em todas as áreas devem estar juntos, reunidos, somados para cuidar das nossas crianças. Investir nas crianças com todas as forças do nosso coração. Eu acho que essa deve ser a prioridade absoluta, né? Para que a gente possa investir nas gerações futuras. Sabe? A gente perder esta ideia de que a gente tem que levar a igreja a crescer com mais pessoas e etc., e convencer o outro de que ele tem que deixar o modo dele pensar e passar para o nosso lado. Não. Nós temos que trabalhar com as crianças, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos e sobrinhas, não é? E trabalhar na vida deles, no coração deles, na mente deles. Então, as nossas igrejas precisam realmente investir tudo o que temos nas nossas crianças. E sem esquecer de vocês, os jovens. Então, para mim, são essa a nossa grande prioridade. Crianças e jovens que ainda estão dispostos a ouvir o Evangelho, que ainda estão dispostos a escutar o direcionamento de Deus. E a nossa segunda prioridade, que eu acho que a igreja cristã tem que voltar para a formação dos seus líderes. Deixar desse imediatismo, lembrar que o apóstolo Paulo, entre a sua conversão e o momento em que ele assume a vida apostólica, levou 14 anos. Né? Levou 14 anos. Há um processo de formação, de amadurecimento, e parar com esse imediatismo de crianças, jovens, a gente colocar sobre eles grandes pesos espirituais e também transformar o Evangelho em espetáculo, onde a gente começa a exaltar certa pessoa, né? E esta pessoa começa a se achar importante demais e daí a pouco essa pessoa se torna motivo de zombaria, de escárnio, não é? De escândalo. Então eu acho que
nós agora precisamos parar com isso imediatamente, sabe? E voltarmos à ideia de culto em cada igreja, entendendo que culto é diferente de programa, culto é diferente de show, de espetáculo, que culto é serviço que prestamos a Deus e, portanto, tem que ser do jeito de Deus e não do nosso, que as pessoas que cantam, elas cantam para Deus e ninguém ali deve ser supervalorizado nesse conceito, nesta ideia. Temos que parar de levar os nossos problemas para o YouTube, sabe? De ficar discutindo as nossas questões no YouTube e passar a discutir as nossas dificuldades no altar de Deus, debaixo de oração e na leitura da palavra de Deus. Sem isso, não vejo muita solução para a gente vencer esse período que estamos passando. O que é ser pastor, na sua percepção? Rapaz, ser pastor é abrir mão de si. Ninguém pode ser pastor. Eu acho que se não for capaz de abrir mão de si. Não tem jeito. Tem muita gente que acha que ser pastor é um título. É uma função honrosa. Não. Ser pastor é aquele momento em que Eliseu, depois de chamado por Deus através do profeta Elias, ele abre mão dos seus sonhos, dos seus projetos pessoais. Então agora não importa mais o que eu quero, o que eu gosto, o que eu acho bom. Isso não é para pastor. Né? Não é para pastor. Não é possível alguém desejar um ministério pastoral para realizar as suas vontades, os seus gostos, os seus sonhos pessoais. Isso não é possível. É o momento em que Eliseu, ele quebra o seu carro de boi e vai até os seus pais, beija os seus pais, honra os seus pais, respeita os seus pais, mas abre mão de si. Nós citamos no início dessa nossa conversa o saudoso, querido e amado pastor Murilo Cassete, e quero lembrar aqui também do pastor José da Silva Bittencourt, que foi um grande ajudador para que esta igreja hoje existisse, que foi o meu examinador de teologia sistemática, a quem eu tenho grande gratidão, amor e um exemplo fantástico de vida pastoral. Então, o pastor Murilo, antes de convocar o concílio para o meu exame, ele me ensinou uma lição que eu nunca mais esqueci. Ele me levou até o seu gabinete e então estendeu uma das suas mãos e pediu que eu passasse a mão sobre as mãos dele. E aí ele me perguntou, seminarista Valquimar, sentiu os calos nas minhas mãos? E eu, em respeito a ele, porque até hoje eu respeito, não é? Então, em grande respeito a ele, não tive coragem de primeira mão dizer para ele, olha, pastor, não estou sentindo calo nenhum, a sua mão é macia como a de um bebê. Aí eu disse a ele, eu falei, olha, pastor, eu posso passar as mãos novamente? Porque vai que tinha algum e eu não percebi, não é? Aí eu passei novamente as minhas mãos sobre as mãos dele e ele insistiu na pergunta. Sentiu os meus calos? Eu disse, olha, pastor, me desculpa, com todo respeito ao senhor, não senti nenhum calo nas suas mãos. E ele disse, é verdade, eu não tenho nenhum calo na mão. Todos os meus calos estão no coração. E aí ele disse para mim, se o irmão deseja ser pastor, esteja pronto para ter calos no coração e não nas mãos. E de lá para cá, nesses mais de 30 anos de vida pastoral, eu tenho carregado alguns calos no meu coração, que por vezes dói e machuca bastante, né? Então, não é possível, sabe, Marina, alguém dizer, eu quero ser pastor, se não estiver disposto a abrir mão de si. Só pode ser pastor aqueles que abrem mão de si para viver o projeto de Deus. Eu quero ser pastor, mas eu quero continuar vestindo como eu vestia, eu quero continuar andando como eu andava, eu quero continuar bebendo como eu bebia, eu quero continuar, enfim, então não seja. Entendeu? Então não seja. Eu acho, por exemplo, a igreja de Roma muito interessante, porque na igreja de Roma você quer ser padre? Você não é obrigado a ser padre.
Não, de jeito nenhum. Se quer ser padre, então tem que abrir mão do casamento. Não é? Não, esta é a exigência, esta é a condição. E isso tem um significado nítido e claro, que a vida vocacional exige de nós a disposição de abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos gostos, dos nossos sonhos. Né? O indivíduo deseja ser pastor, mas ele quer continuar namorando como antes, ele quer continuar passeando nos mesmos lugares, vestindo do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, bebendo do mesmo jeito. Então não seja pastor. É simples, não é? Quando a gente não entende isto, o que acontece? A gente traz problema para a igreja e também sofre com isso. Porque ele está fazendo alguma coisa que não está no seu mais íntimo coração. De maneira, Marina, que eu acho que ser pastor, para responder de maneira rápida, depois de tudo que eu disse, é a capacidade, é a boa vontade, é o coração que é capaz de abrir mão de si mesmo. Senão, é melhor não ser. O senhor falou, né, aqui na nossa conversa, de algumas pessoas que te influenciaram e de alguns momentos na sua caminhada. E aí eu gostaria de saber qual é a maior gratidão que o senhor guarda no seu coração. Maria, eu tenho muitas assim, lembranças de grandes favores de Deus na minha vida. E é difícil até destacar, né? O meu casamento, o nascimento da minha filha, o dia da minha ordenação ao Santo Ministério da Palavra, homens de Deus que passaram pela minha vida e que contribuíram para o que eu sou e o que eu vivo, né? De maneira que eu tenho grandes lembranças, mas sem dúvida nenhuma, Marina, a minha maior gratidão é a Deus, porque sendo o homem que eu sou, frágil, fraco, um homem cheio de defeitos, Deus me concedeu a graça de ser chamado para o ministério pastoral e tem me dado a bênção e o privilégio de poder dedicar todo o meu tempo, toda a minha vida, toda a minha inteligência, se é que eu tenho alguma, não é? Tudo que eu sou e tudo que eu tenho para o reino, para dedicar à igreja. Então, e são mais de 30 anos. Então, aqui vai a minha mais profunda gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito na minha vida, mas de modo muito especial, porque Ele me concedeu a graça de, mesmo sendo como eu sou, me chamar para a sua obra na condição de pastor. Né? E a bênção e o privilégio que Ele está me dando agora de ser o pastor de um grupo tão amado, tão querido, que tem história não só comigo, mas tem história com a minha esposa. Então, é uma grande gratidão a Deus por Ele estar me dando este privilégio nesse momento da minha vida pastoral. Eu perguntei da gratidão, agora eu quero saber se o senhor guarda alguma decepção no seu coração dessa sua jornada aí. Decepção? Essa é a decepção. Decepção é o seguinte, Mariana, a gente se decepciona quando a gente trabalha para o ser humano, para a pessoa humana. Porque a pessoa humana é difícil. A pessoa humana hoje ela está muito bem com você, amanhã pode não estar. O ser humano é um ser caído e é um ser que está em processo de trabalho, de ajustamento com Deus. Então é uma vida perdoada, agraciada pela misericórdia de Deus, mas é uma vida que está no processo de ação do Espírito Santo. Então nem sempre o fruto do Espírito Santo está pleno naquela pessoa. Então ela ainda carrega consigo vaidades, ela carrega consigo orgulho, ela carrega consigo, às vezes, as marcas de coisas mal resolvidas na vida. E tudo isto deixa o ser humano instável. Então, quando você faz qualquer coisa para o ser humano, você corre o risco de se decepcionar e de guardar mágoa, dor no seu coração. Mas
eu tenho levado na minha vida aquela expressão bíblica, que tudo o que fizermos, seja para a glória de Deus. Então eu procuro na minha vida nunca fazer as coisas para o outro, para o ser humano, né? Mesmo quando eu estou fazendo alguma coisa sobre a direção, sobre a orientação, sobre a autoridade de alguém, eu não faço para aquela pessoa. Então, quando eu sou leal àquela pessoa, por exemplo, eu não estou sendo leal à pessoa, mas eu estou sendo leal àquela pessoa no sentido de que Deus me ensinou que deve ser assim. Então, eu estou fazendo tudo para Deus. E Deus não decepciona. Deus não decepciona. Foi uma forma que eu trabalhei na minha vida ao longo dos anos para não me machucar demais, né? Para não carregar comigo dores que eu não posso curar. E a única forma da gente não carregar dores que não podem ser curadas, que é justamente a decepção com o outro, é a gente entender que o outro é um ser caído. É um ser caído. Você imagina que Deus disse a Adão, não, você pode ser livre, pode comer de tudo que está no jardim, mas daquele fruto não come, porque no dia que você comer, certamente morrerá, e ainda assim o homem errou, falhou, né? Então eu não posso confiar no ser humano. Eu devo confiar em Deus sempre. Eu sei que o senhor não gosta de falar muito sobre temas polêmicos, como política, mas como jovens é um tema muito importante para a gente que está inserido em diversos lugares em que a política é muito falada e divulgada. E eu queria saber qual é a sua opinião, a sua visão sobre a política atual do Brasil, sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Marina, olha, é difícil porque às vezes a palavra da gente pode ser entendida equivocadamente de que a gente está favorecendo A ou B. Mas aqui eu quero falar da minha preocupação com o Brasil no qual estamos vivendo, né? Um Brasil onde pessoas são aprisionadas sem acusação formal, sem um crime estabelecido pela nossa Constituição. Nós estamos vivendo num Brasil onde as pessoas têm medo de falar, de pronunciar, de dizer o seu ponto de vista. E nós vivemos num Brasil onde o advogado, não é, se torna juiz da instância maior do judiciário, onde uma pessoa completamente comprometida com o sistema político, com o sistema ideológico, está em vistas de assumir uma posição também na alta instância do judiciário. Eu acho que o maior prejuízo do Brasil hoje é a nossa justiça, né? O nosso judiciário. Porque eu tenho até uma compreensão diferenciada. O judiciário, no meu entendimento, não é poder. Porque numa democracia, numa república democrática, o poder emana do povo, vem do povo. E se o poder vem do povo, quem deve exercer o poder em nome do povo são os seus representantes legítimos, são aqueles que foram eleitos pelo povo. Isso significa dizer os parlamentos, né, os parlamentares e os poderes executivos, prefeitos, governadores e o presidente da República. E o judiciário não é eleito por ninguém. Os judiciários são funcionários públicos que fazem concurso público, isso falando das instâncias inferiores. E na instância superior, que eu não gosto de chamar de Supremo, que é mais um outro erro do nosso Brasil, porque como é que alguém pode ser Supremo se numa democracia o poder é do povo? Então, Supremo é o povo, não pode ser ninguém mais, né? E isso tem trazido grande confusão na mente e no sentimento do povo brasileiro. 11 pessoas que não representam absolutamente nada, não significam nada do ponto de vista popular, que foram colocados ali por interesses e conveniências. E estes 11 homens, ou estas 11 pessoas, podem, inclusive, desfazer o que foi feito pelo parlamento. Pode pedir a prisão de um parlamentar,
pode tirar o mandato de um parlamentar que teve 400, 500, 1 milhão de votos. Então, isto é preocupante no nosso Brasil e que eu espero que, de alguma forma, os nossos deputados e senadores criem coragem para assumir efetivamente o papel de representantes do povo, para recuperar a sua autoridade, para que a gente possa votar em pessoas comprometidas com o Evangelho. Outra coisa muito triste é que nós vivemos num sistema político onde você não tem garantia nenhuma de que a pessoa na qual você votou vai realmente te representar. Então nós temos hoje, por exemplo, muitos parlamentares que foram eleitos majoritariamente com votos conservadores e, portanto, deveriam estar lá a serviço do povo conservador, que são seus eleitores, e, infelizmente, eles não fazem isso, né? Eles não representam o povo que os elegeu. Por quê? Que tipo de gente, que tipo de caráter é esta pessoa? Existe uma senadora, que eu prefiro não falar o nome, mas que me informaram que ela é filha e neta de pastor da Assembleia de Deus. Eu tenho aqui as minhas desconfianças de que isso não deve ser verdadeiro. Porque se for verdadeiro, eu tenho profunda compaixão, pena, não só da sua parentela, da sua família, não é? Mas tenho pena dela, não é? Dela cumprir este papel tão miserável, tão triste, né? Porque foi eleita com estes votos, naturalmente, e agora chama estes que nela votaram de terroristas. Então é alguma coisa assim que entristece profundamente o nosso coração. Vejo o momento político do Brasil com grande preocupação. E não porque esse foi eleito e aquele não foi eleito, mas vejo isso com muita preocupação, porque tenho visto um país onde a democracia é proclamada de palavra, mas não é praticada, não é vivida plenamente da forma mais transparente e segura possível. Então isso gera conflito, gera crise, gera mal-estar, né? Gera tristeza, frustração, decepção na vida do povo brasileiro. Isso realmente é entristecedor. Então é um momento político muito preocupante. Mas eu quero aqui aproveitar e chamar a atenção de todos que estão me ouvindo. Você que votou em alguém, procure ver como é que está o comportamento deste alguém lá no parlamento. Você votou no qual deputado? Procure investigar como está sendo a votação dele, como está sendo o comportamento dele, de que lado verdadeiramente ele está, se ele está do lado do seu voto ou está contra o seu voto, para que esta pessoa nunca mais receba o seu voto. Eu acho que é por aí que nós vamos consertar o Brasil para o futuro. Pastor Valquimar, eu quero te agradecer pela prosa de fé de hoje, pela presença do Senhor. Espero que tenham outros momentos que o Senhor venha aqui responder mais dúvidas que a gente tem, né? Se o Senhor quiser deixar mais alguma mensagem para o pessoal da nossa igreja. Minha querida, primeiro te agradecer pela simpatia, pelo carinho e pela entrevista, pela conversa, pelo bate-papo que tivemos aqui. Todos puderam perceber como é acolhedora a nossa igreja, né? Esta é a nossa juventude, a nossa mocidade, esta gente alegre, carinhosa, esta gente acolhedora. E eu quero aproveitar esse último momento aqui para dizer a todos: nós estamos aí com uma bonita, uma bela programação de final de ano, de Natal, né? Procure se informar no nosso Instagram, procure se informar nos meios de comunicação da nossa igreja. Muito obrigado, amada irmã Marina, que Deus a abençoe, sustente e guarde sempre, viu? Foi muito bom esse momento que aqui passamos nesta prosa de fé. E até a próxima, estaremos juntos mais uma vez. Esse foi o nosso prosa de fé. Agora fiquem com mais um momento de louvor e adoração com a nossa irmã Laís. Em fervente oração vem o meu coração na presença de Deus.
só podes fluir. O que estás a pedir quando tudo deixares no altar? Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no